mas eu já quero começar dissecando o cérebro dela. Eliana Cantanhede, a mulher que adora passar um paninho gostoso, cantarolando platitudes na Globo News, para variar, com vocês, a análise dela a respeito do G20 e de Lula. Hoje eu estava ouvindo uma fonte que estava dizendo o seguinte, o presidente Lula é daquelas pessoas, né, que atravessa a rua para escorregar numa casca de banana. O presidente Lula tem razão quando ele fala da situação dramática em Gaza, né, de como, da mortandade de crianças e mulheres, inclusive ele falou de crianças e mulheres também para o Blinken na reunião de hoje, ele tem razão, mas quando ele fala sem pensar, ou pensando erradamente, ele cria esse tipo de atrito. O Brasil está sediando, o Brasil está presidindo o G20, o grupo de 20 maiores economias do mundo. O Brasil está recebendo, é um anfitrião aqui. Era hora de estar todo mundo discutindo o Brasil, o ambiente, o combate à fome, como os países ricos têm que ser cobrados para que os países menos, enfim, os países pobres possam garantir a sustentabilidade das suas áreas verdes, etc. Não. Né? O Lula, com aquela declaração, o que ele fez? Ele trouxe a discussão acima das discussões que interessavam principalmente o Brasil. Né? O Mauro Vieira tem tido, como o André falou, né, o Mauro Vieira, que sempre foi muito cauteloso, ele está num tom acima do que era a diplomacia brasileira e acima do próprio tom do Mauro Vieira. Ele está muito afirmativo, com adjetivos muito duros, e tudo isso é uma discussão importante para o G20. Né? A reforma da ONU. Né? Você tem guerras, você tem o massacre lá do Navalny na Rússia, e cadê? Cadê a ONU? Cadê a ONU? Né? Eles vivem no impasse, porque é China de um lado, Estados Unidos do outro, Rússia de outro, um anula o outro, um anula do outro e nada sai. Né? Então, a questão da reforma da ONU, da reforma dos organismos internacionais, do ambiente multilateral, é uma prioridade, tem que ser comandada pelos países ricos, muito além daqueles 5 países permanentes do Conselho de Segurança. Mas o Lula, quando falou da questão do Holocausto, o que ele fez? Todos os jornalistas, mais de 300 jornalistas do mundo inteiro, todo mundo só quer saber se foi Holocausto ou não foi Holocausto, se o Lula tinha que falar, não tinha que falar. Olha só, enquanto ela fala que o Lula está pensando erradamente, essa daí inovou no vocabulário jurídico nacional, essa daí está criando, né, erradamente. A gente tem aqui a fala dos representantes aqui da Alemanha repudiando as ações do Brasil. Vamos colocar rapidinho para vocês verem, para daí a gente analisar. Der Holocaust ist mit nichts zu vergleichen. Diese Konflikte werden vom Westen und von den Ländern des sogenannten Globalismus. Ein diplomatischer Streit zwischen Israel und dem brasilianischen Präsidenten Lula belastet die Beratungen. E é isso, vou começar pela professora Paula. O Brasil se colocando ao lado de grupos terroristas e ditaduras, a maior crise diplomática que a gente já viu na nossa história. Podemos colocar como uma das maiores crises diplomáticas da história do Brasil, e muito mais do que uma fala, que nem a nossa amiguinha Cantanhede quer falar aqui. O Brasil tem ações combinadas à fala. Não é só fala, são ações coordenadas, professora. Exatamente, Marco. E não é de hoje que o Brasil está ao lado desses grupos que tocam o terror no mundo aí. Vou tentar usar as palavras que talvez sejam permitidas para o YouTube, mas que faça com que a nossa audiência entenda também. Agora, dizer que o Lula deu uma declaração equivocada, que ele viu uma casca de banana e atravessou a rua para escorregar, é algo que eu ainda estou pensando como que eu classifico. Se esses jornalistas são cínicos, por causa de todo o histórico fartamente documentado pela mídia de relações amistosas entre os revolucionários da América do Sul e os terroristas do Oriente Médio. E eles faziam treinamento em Cuba. Eles têm relações com o Muammar Gaddafi, o Yasser Arafat, esse pessoal aí todo, o pessoal do grupo do ETA. É um relacionamento que é construído há muito tempo, desde o Lula 1, desde antes do Lula 1,
E isso tudo está documentado na mídia. Então eu não sei se eles são cínicos, se eles são sórdidos, porque mesmo sabendo isso, propagam essa mentira de que foi um erro, de que Lula está pensando errado, de que foi uma escorregada, um equívoco. Se eles têm problema de memória, Alzheimer, não sei, e esqueceram o passado recente da história brasileira, ou se é um problema realmente de QI baixo, porque todas essas hipóteses precisam ser levadas em consideração em um país que sistematicamente ocupa os últimos lugares nos exames da educação, em especial aqui o PISA. Então, muitas vezes o pessoal fala, porque eles são cínicos, porque eles são comprados, porque eles estão do lado do Lula, mas eles fazem isso muitas vezes por burrice mesmo. É que é difícil de acreditar, eu sei, mas o histórico do Lula mostra que ele sempre esteve ao lado desses líderes, porque eles são revolucionários, só que eles são os revolucionários do Oriente Médio, nós temos os revolucionários daqui, como eram as organizações de guerrilha, como, por exemplo, as Farc, que têm relação com os terroristas do Oriente Médio e que compunham os integrantes do Foro de São Paulo no início de forma explícita. Depois eles ficaram com vergonha, porque começou a sair na mídia, pegou mal, e inclusive foi o Lula que sugeriu as Farc virar um partido político, porque a esquerda, os revolucionários sul-americanos descobriram que eles conseguem avançar muito mais através da política, essa mesma causa revolucionária, mas sem utilizar esses ataques terroristas como, por exemplo, bomba no aeroporto de Guararapes, ataque no Rio Centro e tantos outros ataques terroristas. As Farc sequestraram aí personalidades, inclusive saía a matéria no Fantástico antigamente, quando a Globo ainda fingia fazer algum tipo de jornalismo. Então, durante a eleição, nós fomos proibidos de falar sobre essas relações que não são fake news, não são notícias falsas, não são exagero. É a realidade sendo descrita. E a realidade foi proibida de ser disseminada durante a época das eleições. E isso é muito grave. Outro aspecto que eu queria destacar aqui no meu comentário é que, pelo que eu estou acompanhando da mídia, do comentário dos jornalistas aí da velha e carcomida mídia, é que a preocupação deles é que o Lula se expressou mal. Não que o Lula tenha esses relacionamentos, que seja realmente isso que esteja dentro do coração dele, porque é muito óbvio que se ele fala de improviso ali, foi uma espécie de improviso, mas é um discurso já ensaiado. Ele respondeu às perguntas dos jornalistas quando ele deu a declaração, mas já previamente ele tinha se reunido ali com o pessoal que passou esse briefing para ele. Então, de certa forma, é um improviso, mas de certa forma também é um discurso ensaiado. Agora, a preocupação deles é assim: o Lula está externando o que vai dentro do coração dele. Ele podia disfarçar um pouquinho melhor. É esse o tom que eu sinto e que me dá muita raiva, Marco. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilhe sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.